Analisamos este diploma agora aqui em estúdio com Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista, Paulo Núncio, do CDS e Pedro Frazão, do Chega. Muito boa tarde a todos, obrigada pela sua presença. Olá, muito boa tarde. Pedro Frazão, temo-lo visto a dizer que não, numa linguagem não verbal, e já ouvimos o seu líder hoje dizer que um dos principais desafios vai ser o acordo ou os acordos com os vários partidos. É esse o principal desafio que este orçamento impõe? Sim, boa tarde a todos. Estava aqui a ouvir o deputado Paulo Núncio e, de facto, concordo minimamente com o que ele está a dizer no sentido da trajetória para onde este orçamento nos leva. Mas a verdade é que este orçamento não cumpre com a palavra da AD nem na campanha eleitoral de 2024, nem na campanha eleitoral deste ano de 2025. Vamos ver que este orçamento continua com os mesmos vícios dos orçamentos do PS. Foi exatamente por isso que o Chega votou contra, porque este orçamento continua a ir buscar a quem trabalha em Portugal, aos empreendedores, às empresas, não cumprindo aquilo que foi a promessa eleitoral de baixar significativamente o IRC para as empresas e o IRS para as famílias, provocando em Portugal um verdadeiro choque fiscal, que era exatamente isso que o nosso país precisava para que a nossa economia desse um boost para a frente, não só com a modernização do Estado, que pelos vistos tarda em aparecer, mas também com uma verdadeira dinâmica económica. E isso não aparece. O Chega tinha propostas exatamente nesse sentido, mas infelizmente não as conseguiu aprovar. E estes pequenos aumentos que o Paulo Núncio tenta apresentar à nação como uma grande vitória, no fundo são migalhas, como por exemplo estes 10 cêntimos que o Governo quer dar de subsídio de alimentação, 10 cêntimos a mais para o subsídio de alimentação. É algo que é totalmente até risível. Nós aprovámos algumas propostas que tentámos que fossem, de facto, no sentido da melhoria da qualidade de vida dos portugueses. Sim, aprovámos a isenção de portagens na A2, na A6, na totalidade da A25. Aprovámos também situações que podem ver, por exemplo, recompensadas as forças de segurança. O cheque de saúde mental, que era uma medida que o Chega vinha defendendo já há muitos anos, porque de facto não existe no SNS psicólogos suficientes para responderem às medidas, às demandas de saúde mental que os portugueses querem. O congelamento das propinas, porque ninguém entende como é que ainda este ano o Governo aumentou o salário dos deputados e queria agora também aumentar as propinas. Portanto, parece que o dinheiro chega para os políticos, mas não chega para o ensino superior. E, portanto, é por isso que nós não podemos concordar com esta carga de 34,7% do PIB como impostos. É absolutamente inadmissível. E por isso estamos contra. Quer responder às várias intervenções que foram feitas. Em primeiro lugar, ao Chega. Dizer que Portugal é neste momento dos países que mais cresce na zona euro. E também o que tem mais impostos. Demonstra que, de facto, a política que o Governo está a seguir... Se quiser interromper, fala primeiro e eu falo a seguir. Não, isto é um debate, eu fui convidado para um debate, mas o que é facto é que o Paulo Núncio não pode... fala primeiro e eu depois falo. É só porque o Paulo Núncio não pode negar que, de facto, nós continuamos a ter o IVA dos mais altos da Europa, que ainda está herdado dos tempos da Troika e que os senhores não revertem. Nós propusemos a isenção do IMI para a habitação própria permanente, os senhores não deixaram. Propusemos a baixa das taxas, dos impostos, desta burocracia brutal, os senhores não deixaram e, portanto, anunciam aquilo que é tirar com uma mão e dar com a outra. Dão migalhas aos portugueses, mas continuam a sacar taxas. Por exemplo, nós temos 1.200 taxas na agricultura, o Chega tinha uma proposta para unificar as taxas no setor primário e os senhores chumbaram. No ambiente, os milhares de taxas ambientais que cobram, não sei se os portugueses sabem, que são cobrados 16 milhões por dia de taxas ambientais em Portugal. 16 milhões por dia. E estes senhores, não contentes com isso, vão aumentar, vou concluir, porque isto é muito importante. As taxas ambientais que são cobradas ao rácio de 16 milhões de euros por dia, vão aumentar 4% acima da taxa da inflação. Portanto, vão aumentar muito além daquilo que deviam aumentar. E, portanto, é este governo que diz que está a dar umas poucas migalhas aos portugueses, mas, no fundo, por trás, está a roubar todas as famílias e todas as empresas. É o INE, são os outros institutos estatísticos da Europa. Portugal cresceu 2,4% no terceiro trimestre de 2025. Isso significa
que nós somos os países que mais crescem, bem acima da média europeia, e estamos a crescer... onde as famílias têm mais dificuldade, por exemplo, no acesso à habitação. Já lá vamos. O Miranda Sarmento prometeu 3%. Eu percebo que estou contra que as autoestradas não passaram de um momento para o outro a ser gratuitas. O que acontece é que deixam de ser as pessoas que passam e que utilizam as portagens a pagar para passarmos a ser todos nós contribuintes. Paguemos ou não paguemos, usemos ou não usemos aquelas portagens, aquelas autoestradas. O que significa que é populismo, por isso. Não é populismo, não. As autoestradas continuam a ser pagas ao Pedro. Não posso dar-lhe mais tempo. Pedro Frazão, não posso dar-lhe mais tempo. Paulo Núncio, Mariana Vieira da Silva. Joaquim Miranda Sarmento disse que era muito fácil pôr o país a crescer 3% nas campanhas eleitorais. Disse que era muito fácil e, afinal, acabámos de ver aqui confirmado que o país só está a crescer 2,4%. Mais uma promessa eleitoral Pedro Frazão, falhada. Paulo Núncio, Mariana Vieira da Silva, obrigada pela presença de todos. Sério, obrigada, boa tarde.